Vai começar mais um Exercícios na Quarentena. Turmas de nono ano, primeiro trimestre, exercícios comentados do módulo 3 e 4. E vocês já sabem, nesse tipo de vídeo eu escolho 5 questões mais complexas, questões com modelo Enem ou modelo vestibular, e trabalho elas com vocês, explicando item por item, leio com atenção as alternativas e comento como você deve responder as questões. Então vamos lá na nossa primeira questão, sobre recursos renováveis e não renováveis. Avalie as questões a seguir que tratam das fontes de energia e sua importância. E aí a gente tem quatro afirmativas aí em números romanos para a gente avaliar, para a gente verificar se são falsas ou verdadeiras. E em seguida nós vamos marcar a alternativa que julga corretamente essas afirmativas, que diz quais são as incorretas. Então repara que essa questão ela já tem a dificuldade de primeiro ter afirmativas para a gente julgar e depois alternativas para a gente marcar, e ainda é mais capciosa, ainda tem essa pegadinha. Não está perguntando quais são as corretas, estão perguntando quais são as incorretas. Então vamos ler, né, as afirmativas aqui. 1 em romano. As fontes de energia exercem papel importante nas atividades humanas. Ok. Delas se originam eletricidade e combustíveis. Ok. Que são úteis para a produção e transporte de mercadorias, bens e mercadorias. Beleza. 2. São as fontes de energia mais utilizadas no Brasil: petróleo, hidrelétrica, carvão mineral e biocombustíveis. Ok. Biocombustíveis representam o etanol, o álcool, o biodiesel, enfim, esses combustíveis de cana, esses combustíveis de biomassa, né, de origem vegetal. Ok. 3. A evolução das fontes de obtenção de energia teve impacto direto no trabalho humano. A energia facilitou e agilizou as atividades produtivas. Bom, até agora está tudo bem. No Brasil, as fontes de energia são prioritariamente as renováveis, como a energia eólica, a energia solar e a hidrelétrica. Aí nós temos um problema. A gente sabe que o Brasil usa muito energia hidrelétrica, e sim, a energia hidrelétrica é a principal fonte de energia para a eletricidade. Mas a gente precisa do petróleo, sobretudo, para os combustíveis de automóveis e de aviões e de caminhões, etc. Porém, a energia eólica e a energia solar são pouco utilizadas no Brasil, bem pouco utilizadas no Brasil. Então me diga aí, qual você marcaria como incorreta? Será que você vai acertar? Vamos ver? Bom, se você marcou a D, você acertou, porque está incorreta apenas a alternativa 4, as outras 3 estão certas. Embora tenha havido uma ampliação na produção e utilização de energia eólica e solar no Brasil, a matriz energética... O que é matriz energética? A matriz energética de um país é a base energética dele, ou seja, quais as fontes mais usadas. Então, a matriz energética do Brasil ainda é centrada no petróleo, na hidrelétrica, no carvão e nos biocombustíveis. O petróleo, sobretudo, para combustíveis, para gasolina, e, enfim, e para geradores, porque a gente também tem pequenas cidades e pequenas situações, ou mesmo alguns estabelecimentos comerciais e industriais que se utilizam de geradores e queima o óleo diesel, que vem do petróleo. A mais usada para energia elétrica geral, né, é a hidrelétrica, em grandes hidrelétricas. O carvão mineral, embora ele não seja, no total, um recurso tão usado para gerar energia, existem certos setores da indústria que dependem do carvão mineral. Nas fábricas de aço, nas siderúrgicas, a única fonte de combustível que pode ser utilizada, que produz um calor tão intenso,
e necessário para essas indústrias funcionarem, né, para derreter, para fundir os metais, é a queima do carvão mineral. E os biocombustíveis, sim, são alternativas, inclusive renováveis, para a gente estar utilizando, e o Brasil é um dos países líderes no mundo de uso de biocombustíveis. Isso é uma coisa boa, a gente não pode deixar de falar. Então, para a nossa segunda questão, ainda sobre fontes renováveis e não renováveis. Vamos lá. As fontes não renováveis podem esgotar-se totalmente em prazos variáveis, pequeno, médio e longo prazo, de acordo com a extração, de acordo com o seu consumo e com a disponibilidade, com a oferta desses recursos. Alguns são bem mais raros que outros. Das alternativas abaixo, qual delas lista apenas fontes renováveis de energia? Fontes renováveis, tá? Que são renováveis numa escala de tempo humana, que a gente pode renovar. Alternativa A, biocombustíveis, petróleo e carvão mineral. As três são renováveis? Não, né? B, energia solar, energia eólica e urânio. Professor, o que é urânio? Urânio, gente, é o combustível básico usado, enfim, né? É o combustível mais usado nas usinas nucleares, nas usinas de produção de energia nuclear. Não tem nada de básico nisso, né? Mas é porque existem alternativas de combustíveis, mas o urânio é o mais utilizado. Eles usam um urânio enriquecido, que é um urânio com mais íons, enfim. Pede um help para o professor de ciências também. Mas, enfim, que é um urânio enriquecido que é colocado dentro do reator nuclear e esse urânio vai reagindo, vai produzindo o calor, né, vai produzindo a radiação, que é o calor, e esse calor é transformado em energia elétrica. Só que esse recurso é um mineral. O urânio é um mineral. Embora ele tenha que ser modificado para ser usado na usina nuclear, ele não deixa de ser um mineral. E minerais são recursos renováveis? Bom, você já sabe, né? C, urânio, gás natural e energia hidrelétrica. B, energia hidrelétrica, energia solar e biocombustíveis. Opa! E, gás natural, energia eólica e energia solar. E aí, qual contém apenas fontes de energia renováveis? Eu já sei, e vocês? Bom, acertou quem marcou letra D. Energia hidrelétrica, energia solar e biocombustíveis. A energia hidrelétrica da água, né, das quedas de água, das represas. Energia solar do sol e os biocombustíveis, o etanol, o álcool combustível que vem da cana-de-açúcar, que a gente planta, pode ser do milho também, enfim, você planta, então é um recurso renovável. E aí tem um resuminho, ó. Quais são as fontes não renováveis de energia? Petróleo, carvão mineral, gás natural, xisto betuminoso. Xisto betuminoso é uma rocha que contém betume, que pode ser usado como combustível. É como se fosse forçando muito a barra, como se fosse tipo um petróleo, porque também é orgânico, tá? Só que sólido, em rocha. Na verdade, o xisto betuminoso é uma rocha, xisto, que contém entre as suas camadas betume, que é uma substância densa, líquida, mas muito densa, tipo pastosa, e que é combustível. Tá? É de origem orgânica, como o petróleo, e é um combustível. E as fontes não renováveis, desculpa, essas são as fontes não renováveis. Quais seriam as fontes renováveis de energia? A hidrelétrica, os biocombustíveis todos que você planta, a energia eólica, do vento, energia solar, etc. A gente pode falar também lenha, a gente não pode esquecer que lenha, algo tão primitivo, é uma fonte renovável de energia. A gente não pode esquecer de dizer que o carvão vegetal é uma fonte renovável, aquele carvão de churrasco, ele é uma fonte renovável de energia. Também são fontes renováveis de energia usinas que utilizam a variação da maré. Já existe essa tecnologia, embora seja muito cara ainda. Então são fontes renováveis de energia. Acertaram, gente?
Acho que sim, né? Vocês são muito bons. Nossa terceira questão, chegamos à metade. E agora que a gente chegou à metade, gente, me diga aí, qualquer coisa vocês comentem. Ponham nos comentários aí se vocês gostam desse modelo de exercício, se vocês estão acertando tudo, né? Isso é uma forma de a gente se comunicar também. Vamos lá. A respeito das ações contempladas na política dos 3 R's, assinale a alternativa incorreta. Bom, 3 R's a gente já viu, né, na nossa videoaula. Primeiro R da reciclagem, segundo R da reutilização e terceiro, e mais importante, da redução de consumo. Então, primeiro a gente reduz, tenta reduzir o consumo. O que a gente não conseguir reduzir, a gente reutiliza e só, né, o que não der para fazer nenhuma coisa nem outra, a gente recicla. Vamos às alternativas. Alternativa A. A coleta seletiva nas residências, empresas, condomínios e cidades é de fundamental importância para a sistematização do processo de reciclagem. Está correto. Aí eu vou e marco essa. Não, porque você não estava atento. Eu estou pedindo para assinalar a alternativa incorreta. E, professor, você quando passa exercício para a gente, para marcar incorreta, você coloca incorreta grandão. Por que dessa vez não tá? Para pegar você que está desatento. Fiz na maldade. Então você tem que ter atenção. Ele está pedindo a alternativa incorreta. Vamos lá. B. Doar revistas, jornais, livros, entre outros materiais de leitura para escolas, creches ou instituições, configura uma ação de reciclagem. Então, quando a gente, inclusive, por favor, levem para a escola, tá? É sempre bom. A gente precisa muito de revistas e tal. Seria reciclagem? Olha, reciclagem é transformar o produto no mesmo produto ou em algo parecido. Então, se eu transformar o papel das revistas em alguma outra coisa de papel, eu vou estar reciclando. Mas não é bem isso que a gente faz, não é? Pensem aí no que a gente faz. C. Nas residências, pode-se optar por adquirir produtos mais resistentes e evitar ao máximo os produtos descartáveis para reduzir o R de para praticar, desculpa, o R de reduzir. Perfeito. Produtos mais resistentes e menos embalagens tem a ver com a redução, que é o mais importante dos R's. D. A política dos 3 R's, perdão. Eu tô com música na cabeça porque tem alguém cantando parabéns para algum morador do meu prédio lá embaixo. Essas coisas de aniversário à distância, assim eu me distraí. Desculpa. Alternativa D. A política dos 3 R's é muito mais eficaz quando realizada de maneira articulada, com as ações de redução de resíduos e reutilização de materiais e reciclagem. Isso é a perfeição, né? Quando eu articulo os 3 R's, ou seja, eu tento reduzir o consumo, reduzir o número de resíduos que eu produzo com esse consumo, eu tento reutilizar materiais e, por fim, o que não der, eu reciclo. A reutilização de materiais tem um setor que é importantíssimo isso hoje em dia, que é o da construção civil. Se vocês já observaram alguma construção grande, de um prédio, de uma instalação de uma fábrica, vocês já devem ter visto quanto de material de construção é desperdiçado às vezes. E hoje você já tem algumas construtoras que começam a reutilizar sobras de material. E é uma maneira muito inteligente de fazer isso. Aqui, eu sei que tem muita gente de Agriões, que é aluno nosso. Aqui em Agriões, em Teresópolis, tem aquela igreja São Judas Tadeu. Em frente a essa igreja tem uma casa que provavelmente vai subir um prédio ali daqui a alguns anos, mas é uma casa bonita, assim, que tem um jardim, está com uma tela, e eu nunca entendi o que era aquilo. E tem tipo um tapume para a parte de trás do terreno. E aí eu descobri que isso é um depósito de materiais para reutilização de várias obras aqui da região. Então, sobras de material são depositadas ali nos fundos e aí podem ser utilizados na próxima obra dessa empresa. Eu achei isso interessante. Bom, a alternativa é: o foco principal da política dos 3 R's é a redução do consumo, ótimo, é isso mesmo, é o principal, e da utilização de produtos industrializados que gerem resíduos, perfeito. Cada vez usar menos produtos que geram resíduos. Né? Optar por produtos que produzam menos resíduos. Então isso está correto. E é para marcar incorreto, a gente acha que todo mundo vai acertar agora. Vamos lá? Ver a resposta?
Acho que todos acertaram, letra B. Repassar para outros materiais de leitura é uma ação de reutilização e não de reciclagem. Então, se eu estou recebendo, quando a escola recebe doação de revistas, a gente pode usar para leitura, para pesquisa, é uma reutilização. A gente pode recortar, fazer cartazes, é uma reutilização. A gente pode picar o resto, fazer papel picado, fazer festa, é reutilização. Só será reciclagem se a gente pegar o papel, picar, bater no liquidificador com água, com vinagre, com cola, e aí decanta isso, põe no sol, a gente faz papel reciclado. É até uma brincadeira que a gente pode fazer qualquer... Quer dizer, se um dia a gente voltar para a sala de aula e a gente tiver tempo, e eu descolar um liquidificador velho, a gente até pode fazer papel reciclado em sala de aula. Mas essa doação de revistas é um exemplo de reutilização. Acho que todo mundo acertou essa. E agora vamos para as questões maiores, as questões mais complexas. Repara que essa questão tem enunciado extenso, com texto. Vamos lá, mas é uma questão fácil. O aquecimento global já começou? Sim, pois já se observa o aumento de temperatura do planeta. Os anos de 1995 e 2006 ficaram entre os 12 anos mais quentes já registrados desde 1850. No século XXI, entre 2001 e 2005, a temperatura aumentou em média 0,7 graus Celsius em relação ao período 1850-1899. Esse aumento de 0,7 graus centígrados, ou Celsius, que já ocorreu, pode parecer pouco, mas estão sendo observados efeitos importantes causados por ele, tais como derretimento de geleiras, aumento no nível do mar, alterações em alguns ciclos de plantas e animais, entre muitos outros. Não só houve o aumento da temperatura média global do ar, como também da temperatura dos oceanos, o que tem nos últimos anos contribuído para a elevação do nível do mar. O aquecimento da água oceânica também é um complicador para os corais, porque os corais eles existem em águas quentes. Então a gente tem corais no Caribe, na Austrália, no Nordeste do Brasil. Porém, com a temperatura se elevando, eles passam a morrer. Corais são organismos que precisam de um ponto muito específico, uma variação muito pequena de temperatura. Então, são animais, corais são animais, não sei se vocês sabem, mas que correm o risco aí de extinção em alguns pontos por causa do aquecimento dos oceanos. Então vamos lá. Entre os elementos que possivelmente estão relacionados com o aquecimento global, podemos excetuar, exceção, o que não tem a ver com aquecimento global. Professor, nessa questão você destacou o excetuar. Na questão anterior, não. Isso mesmo, porque lá eu quis pegar vocês no pulo. Aqui, como a gente está falando excetuar, que já é uma palavra mais diferente, eu deixei, porque eu sou bonzinho, né? Eu sou malvado sempre. Então vamos lá. Alternativa A. Emissão de gases poluentes na atmosfera. Tudo a ver com aquecimento global. Efeito estufa. É a base do aquecimento global. A gente lembra que efeito estufa não é um problema, que o efeito estufa é necessário para a vida na Terra, porém a intensificação do efeito estufa é que leva o aquecimento global, a aceleração do aquecimento global e que gera todos esses problemas. C. Diminuição das coberturas vegetais. O desmatamento e as queimadas contribuem para o aquecimento global, contribuem para o efeito estufa, contribuem para a emissão de gases. Por fim, inversão térmica. E a inversão térmica, que ocorre no inverno, quando o ar frio que chega impede que o ar poluído e quente se espalhe, é um problema ambiental, porém não está relacionado ao aquecimento global. Eu já dei a resposta, né, gente? Vamos combinar. Mas vamos lá para o próximo slide. Então, resposta D, O aquecimento global é causado principalmente pelo aumento da emissão de gases na atmosfera, os chamados gases estufas. Gás carbônico, CO2, o monóxido de carbono, CO, também é um gás estufa, ainda mais danoso. O gás metano, CH4, todos esses óxidos nitroso, N2O, todo o óxido
sulfuroso, todos esses gases, óxidos das indústrias químicas. Então, esses elementos na atmosfera, associados ao desmatamento, às queimadas, contribuem para a elevação média da temperatura. Porém, não há relação direta entre inversão térmica e aquecimento global. Esse fenômeno é um evento climático e atmosférico que acontece em regiões específicas e que se agrava no espaço das cidades, não tendo, portanto, uma dimensão mundial. Tá? A inversão térmica é muito presente nas regiões metropolitanas, no Grande Rio e na Grande São Paulo. No Grande Rio é muito bonito de se ver. A inversão térmica, apesar de ser péssimo para as alergias e para as doenças respiratórias, ela é linda para fotografia. Porque aquele pôr do sol maravilhoso que a gente vê no inverno, em que o céu fica todo vermelho, em tons de rosa, uau! Aquele uau da foto são as inúmeras moléculas poluentes que estão na atmosfera e a luz do sol está batendo todas nessas moléculas e dando todos aqueles tons avermelhados e rosas no céu. Então, por isso que no inverno o pôr do sol fica tão bonito, porque a gente tem uma quantidade maior de concentração de material sólido e de poluentes no ar. E para a nossa última questão desse trabalho, desse dia, vamos lá. Especialistas observam que nas últimas décadas, obras de arte expostas em praças públicas na Itália estão sofrendo um acentuado desgaste. É mais possível que essa situação esteja relacionada desgaste das obras de arte, das obras de arquitetura, das estátuas em praças públicas, né, dos prédios, das ruínas romanas, etc. e tal. O que está ligado? A. Ação de visitantes despreparados para a contemplação das obras de arte. Olha, pode ter um ou dois Zé Ruelas que vão lá e mexem nas coisas que não deveriam. Mas não é isso que produz desgaste. Né? Em geral, um indivíduo desse vai quebrar alguma coisa, não vai desgastar. Atenção à palavra que foi utilizada. B. Ao fenômeno El Niño, que aumenta a concentração de chuvas no verão. O que é El Niño, professor? A gente não viu isso. El Niño é um fenômeno climático temporário, que ele acontece de anos em anos, em geral de 6 em 6, 7 em 7 anos, uma variação de 6 em 7 anos, em que a gente tem a inversão das correntes do Oceano Pacífico. Então, as correntes principais que deveriam estar indo da América do Sul para a Austrália se invertem, e aí a gente tem uma alteração, a gente passa a ter um inverno. No Brasil, o principal efeito do El Niño seria o inverno quente, um veranico, que a gente chama no meio do inverno. Mas perceba, eu estou falando da Itália, então não tem nada a ver com o El Niño. O El Niño é um fenômeno do Oceano Pacífico, né? E não interfere na Itália. C. As ondas de frio que vêm assolando o continente nos últimos invernos. Olha, o frio realmente produz um desgaste, mas a Itália, embora curiosamente no último inverno europeu a Itália tenha tido bem mais neve que o comum, não é isso que produz o desgaste dessas esculturas, dessas estátuas. Né? Você não usaria a palavra desgaste para isso. D. Ao aquecimento global. O aquecimento global está aí. Mas não é isso que produz um desgaste. É chuvas ácidas. Vocês sabem que já é essa a resposta, né? Mas, então vamos fazer o seguinte, já vou lá para a resposta e já explico a chuva ácida na página da resposta. Então, gente, a gente sabe que a resposta vai ser chuvas ácidas, né? Isso a gente já sabe, entende. Vamos lembrar como as chuvas ácidas funcionam, né? As chuvas ácidas são formadas quando gases óxidos, como óxido de nitrogênio, óxido nitroso, de dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, CO2 é um óxido, N2O é um óxido. São essas substâncias químicas que terminam lá com oxigênio lá. Essas substâncias reagem com a água e produzem ácidos. Perdão. Então, por exemplo, o óxido nitroso reage, que é um gás, reage com a água e produz o ácido nítrico. O dióxido de enxofre reage com a água e produz o ácido sulfúrico. Perdão, tá, gente? Enfim, essa chuva ácida, ou seja, essa água com pH ácido, porque tem ácidos misturados,
cai na superfície. Na superfície, ela detona duas coisas principais. Primeiro, ela detona as plantas, as florestas, porque as folhas das plantas possuem uma camada de cera, chamada de ceramida. Agora que eu dei para tossir, meu Deus do céu. Desculpa, mais uma vez. Então, as ceramidas das folhas vão se dissolver com ácido, com a chuva ácida. Aos poucos, as plantas perdem as folhas, porque as folhas vão cair, vai acontecer o desfolhamento, e aí as plantas morrem. Uma outra coisa que pode acontecer em regiões mais antigas, em regiões com prédios históricos e arte exposta nas ruas, obras de arte, a gente tem a dissolução e o desgaste dessas obras e desses prédios. Por quê? Porque na maioria das vezes, o material usado nesses prédios e nessas esculturas é pedra-sabão, por exemplo, o Cristo Redentor, concreto, em alguns casos, e mármore, em muitos casos, como o da Itália. Né? A gente sabe que Roma era uma cidade de mármore. Então, né? E o que acontece? O mármore, que é aquela pedra branca que tem algumas pias, em alguns banheiros, é uma pedra porosa. Ela se dissolve com uma certa facilidade. E quanto mais ácida é a água, mais se dissolve. Tanto que, quando se tem tampo de mármore em casa, se pede para não usar cloro para lavar, porque o cloro detona o mármore. Da mesma maneira, o cloro ou qualquer substância mais ácida também detona superfícies de pedra-sabão ou superfícies de concreto, porque o concreto, um dos elementos básicos do concreto é o calcário, que também é o mesmo elemento que tem no mármore. Então, esses tipos de materiais são muito frágeis em relação às substâncias ácidas. Então, são as principais superfícies danificadas pelas chuvas ácidas. E cidades históricas sofrem muito com isso, né? Sobretudo quando elas estão numa área de chuvas ácidas. O que acontece na Itália especificamente? A região norte da Itália é a região mais industrializada, que produz mais chuva ácida. Porém, os ventos alísios da região acabam carregando essas chuvas ácidas para o sul da Itália, para Roma, para Nápoles, onde a gente tem muitas das ruínas que sofrem com essas chuvas ácidas. A chuva ácida, ela nem sempre cai onde ela é produzida. Então, uma área polui, mas a chuva ácida pode cair numa outra área. E essa outra área pode ser, inclusive, um outro país. Por isso que a chuva ácida é considerada um problema ambiental global. E aí, sacaram agora? Entenderam? Acertaram tudo? Erraram tudo? Estão escutando isso enquanto comem, enquanto fazem outras coisas, não prestaram atenção? Como é que foi para vocês? Comentem aí, gente. Põe lá nos comentários. Para de brincar comigo, professor Marcelo. Você fica só falando besteira. Vamos, enfim, comenta. Eu quero que vocês perguntem, eu quero que vocês interajam mais com a gente. Tá ok? Um abraço aí. Ah, gente, eu também coloquei um slide a mais dessa vez para a gente. Eu acho que a gente tinha que ter um espaço, né? Eu queria marcar, nem que fosse o espaço de um frame, né? O espaço de um slide. Que a gente tem toda essa situação de luta contra o racismo, então não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. E não podemos esquecer disso. Tá bom? Independente da matéria ser meio ambiente, da matéria ser geografia humana, da matéria ser geografia econômica, ser população ou não, gente é para brilhar e não para morrer de fome, não para morrer de agressão policial. Né? Gente é para brilhar, para construir, para pesquisar. Todos somos gente. E encerrando mais uma vez, falando que todo esse nosso estudar diferente de hoje em dia, ele precisa ser feito com o apoio da família. A família é fundamental mais do que nunca. Né? É preciso que os alunos se esforcem, vençam a preguiça, né? Leiam sim, isso importa. Olha como a educação importa, olha como a ciência importa. Isso é muito, isso vai nos salvar, é isso que vai salvar a gente. Né? Então, se esforcem, se cuidem, fiquem em casa e cuidem dos seus, que a gente vai vencer isso junto.
Grande abraço.